Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Astolfo e não bora pro jogo. Dessa vez eu trago um conteúdo mais completo para você. Eu te dou a garantia que mesmo que você não tenha intimidade com o conteúdo de lutas, tenha medo que os alunos se machuquem ou ainda não tenha condições físicas para exemplificar os golpes, será possível desenvolver esse conteúdo com muita tranquilidade. Este é um material mais profundo, eu não encontrei nada na internet, uma sequência didática com todos esses detalhes que eu vou passar para você. Eu vou deixar aqui todo o material de apoio para que você possa aplicar essa sequência didática e também alterá-la de acordo com as suas necessidades. Porém, é necessário que você acompanhe esse vídeo completo para não ficar apenas um material solto e você não saber como trabalhar com ele. Este vídeo aqui não é para todo mundo. Diferente do modelo fast food que eu tenho feito aqui, de jogos e brincadeiras soltos, com 3, 4 minutos, 5 minutos às vezes, neste vai ser um pouco diferente. Não sei se vai demorar 20, 30, 40 minutos. Será um vídeo com pouca edição. Então, se houver alguns erros de fala aqui, gostaria que vocês relevassem. E como se trata provavelmente de um conteúdo longo, você pode ouvir durante a sua caminhada, no carro, ou em algum momento que você esteja disponível realmente para ter esse conteúdo de forma mais completa. Caso você não queira trabalhar com luta marajoara ou também com as habilidades que eu vou desenvolver aqui nessa sequência, é muito fácil. Você pode pegar o formato da sequência e trabalhar com qualquer outra luta, como capoeira, com luta greco-romana, com boxe. Boxe até hoje eu não consegui desenvolver essa luta, por sinal. Mas você pode usar o formato e as estratégias que eu vou expor aqui para colocar para outra luta, para outra faixa etária, só adaptar alguma coisinha aqui, outra ali e vai servir muito bem. Todo o conteúdo trabalhado aqui será baseado em artigos científicos e também com base nas habilidades da BNCC. Os artigos eu deixarei os links na descrição deste vídeo. Essa sequência vai atender às 3 dimensões do conhecimento: conceitual, procedimental e atitudinal. Dadas as devidas explicações, vamos agora trabalhar com o nosso material. As habilidades desenvolvidas serão essas aqui, ó. Aqui eu não vou ler todas as habilidades, mas você pode notar que no final de cada uma, a gente tem aqui uma especificação, se ela tem uma ênfase procedimental, atitudinal ou conceitual. Sempre é uma coisa ou duas, porque a habilidade tem um complemento. Nessas questões do início da habilidade, os verbos, a gente não vai trabalhar aqui também, mas eu indico que você pesquise sobre a taxonomia de Bloom, que fala sobre os verbos das habilidades, não necessariamente das habilidades, mas a BNCC se baseou nela, que vai do mais simples até o mais complexo. Essas habilidades aqui são dos sextos e dos sétimos anos do Ensino Fundamental 2, na unidade temática de lutas. Eu gosto de trabalhar essas habilidades com os alunos, não apenas dou o material ou dou as atividades e eles desenvolvem, mas nem sabe como que ele foi bem, o que ele deve ser feito. Se o aluno não sabe o que ele tem que fazer, como que ele vai bem? Como que ele vai reagir da forma que o professor espera? E essa linguagem aqui da BNCC ela é muito complexa, por isso que eu criei um material específico coloco na sala de aula. Vou mostrar aqui para vocês. E aqui está o material. Vou deixar para download na descrição do vídeo, caso você queira também utilizar essa estratégia. Aqui eu simplifiquei a linguagem das habilidades, deixei da forma mais simples possível, para que o aluno saiba o que eu espero dele durante o desenvolvimento das lutas. Então, olha só, é a mesma coisa que está lá, só com uma linguagem mais simples. O aluno tem que fazer isso, tem que experimentar e aproveitar a luta marajoara, tendo como principal objetivo a segurança dos seus colegas, como prioridade, né? Ele coloque em jogo ali os movimentos da luta marajoara, respeitando principalmente os seus colegas como oponentes. Ele reconheça as características da luta marajoara, também a gente vai falar um pouco logo à frente, e que ele possa discutir e resolver problemas relacionados a preconceitos e também estereótipos que são do mundo da luta e também de outras atividades físicas. Então, conforme a gente vai trabalhando, o aluno vai percebendo o que está sendo exigido dele. Voltando para o nosso mapa mental, no decorrer das atividades, conforme eu for propondo algumas estratégias, eu volto, olha, isso aqui a gente vai trabalhar essa habilidade. E agora a gente vai trabalhar outra habilidade. Você vai percebendo durante essa explicação onde que cada atividade vai trabalhar qual habilidade. Importante dizer também que eu não falei quantas aulas é a previsão dessa sequência didática. Apesar de que a gestão escolar e a gente tem que ter um planejamento baseando ali no número de aulas, pois só temos 80 horas por ano, ou melhor, 80 aulas, porque nem toda aula é de 1 hora. Eu gosto de pensar nos passos. Então, minha sequência didática ela tem passos. Eu sei que demora mais ou menos 5, 6, mas ela pode demorar 8 aulas, pode demorar menos. Isso vai depender de cada aluno, de cada turma. Às vezes quer desenvolver mais uma atividade que às vezes a turma engaja em desenvolver uma atividade mais que a outra. Você deve ter essa percepção, esse feeling, né? Vamos agora à apresentação da unidade temática. Isso já em sala de aula com os alunos. É comum que
que os alunos venham do quinto ano sem saber aqui as diferenças entre lutas e brigas. É uma habilidade que, se eu não me engano, quinto ano, Fundamental 1, mas por vezes eu encontro aluno do sexto ano que não tem noção nenhuma de que seja isso. O que eu proponho? Um brainstorm. Brainstorm é uma tempestade de ideias. Vou exemplificar aqui num slide de PowerPoint que eu fiz para mostrar essa estratégia. Eu gosto demais dela. Aqui temos uma simulação do nosso quadro, você intitula ali luta versus brigas e pede para os alunos participarem oralmente, falando características de lutas, de brigas, então eles vão falando tudo meio que sem filtro, né? Vai colocando as palavras que eles acham que tem relação. Se surgir algo muito pesado, você pode filtrar, mas normalmente não precisa não. Então aqui eu vou colocar algumas palavras que normalmente saem. Golpes, morte, juiz, escola, são ambientes que eles, dependendo da sua escola, você tem muita briga, né? Violência, xingamento, respeito, autocontrole, equipamento, raiva, socos e chutes, karatê, arma e também competição. Você poderia muito bem organizar essas informações no quadro, mas não. É importante que o aluno faça essa reflexão. Então você vai pedir para que ele, no próprio caderno, faça essa separação, faça uma coluninha ali de lutas de um lado e brigas do outro, e daí ele vai separando por conta própria. Indicado que ele faça de lápis, porque se precisar apagar, ele vai realocar essas palavras. A gente sabe que na hora de uma avaliação de uma atividade como essa é muito complexo. E tem aluno que não lê e não escreve, assim como tem aluno que é muito tímido e não fala. A oralidade dele é prejudicada. Então, a gente vai tentando tirar o melhor do aluno. Se sua sala for muito lotada, assim como as minhas, então a gente vai tentando perceber o aluno durante o desenvolvimento dessa sequência didática, porque a gente tem que avaliar aquelas habilidades, né? Feito isso, depois que os alunos fizerem no caderno, você faz a separação. Se você tiver alguma dúvida sobre quais são as características de cada uma, um simples toque no Google ali, vou até exemplificar aqui, não estava previsto, não tá no roteiro da aula, mas vou mostrar para você. Já vou direto, vai dar um salto aqui para o Google. Ó. Aqui, já no Google Imagens, é claro que nós temos que respeitar as questões dos direitos autorais, mas eu estou exemplificando aqui para que você possa ter uma noção. Aqui a imagem não abriu, está meio granulada, mas existem várias fontes legais, ó, aqui é o próprio vídeo do YouTube, e você pode ter acesso a esse tipo de informação. Eu não trouxe ela especificamente porque vai acabar inflando demais a nossa aula. Já está longa, eu acredito. Então, se eu trouxer todos os detalhes, será um pouco extensa. Uma vez que já trabalhamos as diferenças de lutas e brigas, já confesso aqui que os alunos não têm muita dificuldade, mas é importante fazer essa reflexão. Nós temos agora o conceito e características de luta, porque o aluno, por mais que ele já tenha falado sobre as diferenças de lutas e brigas, ainda assim não está na cabeça dele o que é uma luta, quais são as principais características. O contato proposital, o oponente, que é o alvo, as regras das lutas e, principalmente, a imprevisibilidade. Eu tenho um artigo científico que trata sobre o ensino das lutas. Vou deixar o link aqui na descrição. Vou dar um pulo aqui nesse slide para te mostrar a imagem que dá apoio a esse pensamento e a essas informações. Olha só, isso aqui é do artigo científico, que eu não me lembro o nome dos autores agora, mas está aqui na descrição, em que tem toda essa base com as características das lutas. Aqui, além das características, nós temos as classificações das lutas que os alunos... Você pode até usar esse modelinho aqui, para os alunos usarem para preencherem as modalidades que eles conhecem. Pode ser que, no caso dessa sequência didática para sexto e sétimos anos, eles podem não conhecer tantas lutas, mas se você trabalhar com oitavos, nonos e ensino médio, isso aqui vai ser moleza para eles preencherem. Como tinha na base daquela imagem, a gente tem a classificação das lutas que eu também trabalho com os alunos, quanto à distância ou quanto às características. Isso vai depender um pouco de como você gostaria de trabalhar, porque toda classificação ela é válida. Entre essas aqui, existem várias classificações. Eu trabalho com essas classificações aqui. Lutas de domínio, que são de curta distância, com as características delas. Agarrões, quedas, imobilizações, assim como as de percussão, que são de média distância, e a mista, que apesar de não estar nesse artigo científico que eu coloquei aqui, ela é prevista em outros estudos, que é basicamente o MMA. O MMA que eles confundem com o UFC. O UFC é só a organização, é o evento. MMA é a luta, que é mix de artes marciais. Já vou apresentar aqui para vocês esse material que fala sobre as classificações. Apesar de eu não trabalhar com esse tipo de informação para os alunos, existe também os tipos de lutas baseados na relação com o alvo. Segurar, tocar. Você pode ver aqui neste material, dar um pause aí, que talvez você pode achar mais oportuno trabalhar com esse tipo de informação, com esse tipo de classificação. Existem também as classificações
Coração motora, eu acho muito complexo, acredito que não vai agregar muito para o aluno. E aqui tem um modelo que eu gosto de trabalhar. É o mais simples, né? Curta distância, média e longa. O que eu peço para os alunos? Explico oralmente que existem 3 tipos de classificações e 4 mais a mista, e peço para que os alunos preencham com as lutas que eles conhecem. Se você tiver de fácil acesso recursos multimídia, né, como uma TV na sala de aula ou até mesmo um projetor, é legal que você possa mostrar os diferentes vídeos de luta. Separa ali alguns vídeos de algumas lutas de curta, média e longa distância para eles entenderem. Vou fechar essa parte que já trabalhamos, vou fechar aqui em cima também. Agora, nós vamos falar das lutas no contexto nacional e mundial. E acredito que seja válido a gente provocar os alunos para eles pensarem quais são as lutas nacionais que nasceram aqui no Brasil, que são patrimônio imaterial nosso, né? E as lutas que são representantes de outros países. É muito comum que você dê exemplos que estimule os alunos a participarem. Qual luta a gente lembra do Japão? Eles vão falando lá, uma hora sai sumô. Da Tailândia, dos Estados Unidos, ou melhor, de onde você acha que vem o boxe? De onde que você acha que vem o karatê? As lutas mais comuns, eles acabam tendo essa noção, pelo menos vem de um país oriental ou ocidental. Porque logo logo a gente vai apresentar a luta que será trabalhada, que é a luta marajoara. Você percebe aqui, estou trabalhando diversos conceitos como se fosse uma prova diagnóstica, né? Com a minha experiência, eu sempre trabalho com alunos que não têm noção nenhuma. Então, eu gosto de preparar o aluno. Se você tiver como imprimir materiais com essas informações, é importante que você faça, mas também é importante, eu gosto de trabalhar com essas metodologias em que o aluno pensa, o aluno escreve, o aluno organiza, e o aluno escreva. Por mais que seja passivamente, copiar do quadro, vai servir de base para que ele possa fazer um pensamento crítico posteriormente. Pelo menos essa é a minha visão de educação. E por fim, nessa apresentação da unidade temática de lutas, temos os preconceitos e estereótipos no mundo da luta. Uma violência, o machismo, a ausência de valores morais, essa questão socioeconômica, a baixa participação feminina no universo das lutas e também de outras atividades físicas e esportivas, e a associação da luta com a criminalidade. Isso vai depender da luta que você está trabalhando. Aqui eu trabalho em forma de discussão. Gosto de pegar ali 5 minutos e discutir esses assuntos com os alunos. Vai depender muito da sua turma. Se é uma turma que gosta de falar ou se é uma turma mais tímida. Parece, assim, olhando tanto que nós falamos, que vai demorar muito para trabalhar tudo isso. Normalmente 1 aula e meia, que eu não considero muito. Por trabalhar todo este conteúdo aqui, eu acredito ser muito relevante. Vamos agora recolher o nosso mapa aqui para trabalharmos com a contextualização teórica. Por fim, agora vamos adentrar ao nosso conteúdo. Eu trabalho com a exibição de um vídeo documentário, é um vídeo documentário curto, menos de 10 minutos, feito pelo canal Combate. Eles vão lá na Ilha do Marajó, vão falar sobre a Ilha Marajoara, vão falar tudo sobre ela. É um documentário muito rico, todas as informações que estão lá eu consegui verificar em artigos científicos. Só apenas uma parte que ele afirma sobre a origem da luta marajoara, e a maioria dos artigos ela diz ser desconhecida. Então tem algumas vertentes que falam que é de origem indígena, que vem a partir da luta ruca-ruca, ou dos fazendeiros, veio a partir da observação dos búfalos. Isso aqui é concreto, isso aqui é certo, mas a sua origem ela é incerta. A partir da exibição do vídeo, eu tenho diversas propostas, que são propostas, para que você possa filtrar e saber o que é relevante para a sua prática. Eu vou diminuir um pouco. Olha só, temos como primeira estratégia a criação de história em quadrinhos com características da luta marajoara baseada no vídeo que ele assistiu, o mini documentário. Eu vou deixar esse arquivo, tem um layout de história em quadrinhos, na descrição do vídeo para que você possa utilizar caso você queira desenvolver essa estratégia da criação de história em quadrinhos. Sai cada coisa muito legal aqui. Outra estratégia é um resumo escrito do vídeo assistido. Já trabalhei das duas formas. A diferença é que o resumo escrito, eu tenho que pausar os vídeos, tenho que passar uma vez, tenho que passar duas, e eles vão anotando todas as principais informações e depois eles fazem um texto resumindo tudo. Se você tem uma turma muito heterogênea, com crianças que não são alfabetizadas, infelizmente essa estratégia não vai atingir todo mundo. Questionário com questões objetivas sobre o conteúdo do vídeo. Aqui eu já fiz esse trabalho para você. Então vou apresentar aqui um arquivo do Word em que você já tem todas essas questões prontas para aplicação. Se não gostou, é só editar, criar, tirar, moldar o questionário como você bem entender.
Aqui eu já fiz uma simulação de um cabeçalho, uma ilustração aqui, mas o principal são as questões objetivas. Sabe por que eu não coloquei questões discursivas ali de escrever, né? Textos, sejam curtos ou sejam longos? Porque, não sei vocês, mas eu tenho muitas turmas para corrigir uma questão que seja discursiva ou dissertativa, que seja, eu acho muito trabalhoso, não tenho saúde física nem mental para conseguir corrigir todas essas com a qualidade que deveria. Então, eu tento perceber os alunos, fazer anotações, diário de campo e também essas provas com questões objetivas. Tem um pouquinho de tudo sobre o vídeo. E um pouquinho além também, porque as últimas questões trago alguns pontos sobre os estereótipos e também os preconceitos voltados às mulheres, entre coisas que são presentes nas lutas. Coloquei só duas questões, mas você pode incluir outras caso haja necessidade. Ainda falando sobre preconceitos e estereótipos, você pode pedir um texto que os alunos possam tratar sobre isso, ou uma criação artística, um cartaz. Existem várias possibilidades para que o aluno possa demonstrar conhecimento sobre o assunto. Uma alternativa um pouco mais ousada é a gravação de um vídeo, um trabalho em grupo, em que cada grupo ficaria com um tema, né, um estereótipo, um problema relacionado à luta, e ele possa desenvolver aquilo e apresentar em forma de vídeo. Como essa geração tem mais facilidade para gravar vídeos, pode ser que seja uma possibilidade palpável dentro do seu contexto profissional. Vou recolher aqui. Outro assunto que eu gosto de trabalhar na luta marajoara são os golpes proibidos. Existem 3 golpes que podem causar lesões na coluna cervical. Então, eu chego um momento que, se eu tiver oportunidade, eu até mostro uma coluna, pego um aluno, trago na frente da sala, mostro, olha só, essas são as vértebras, se houver uma lesão aqui na cervical, ele fica sem mexer os braços e as pernas, eles ficam todos assustados, mas não é para assustar, justamente para preparar os alunos para a prática, porque alguns golpes que têm a torção do pescoço, caso eles queiram fazer, eles já vão pensar 2 vezes. A gente está ali controlando tudo, mas eu gosto de tentar evitar qualquer possibilidade. E agora, falando das regras, né, a gente vai falar sobre o tempo de luta, que no documentário fala também, o local, que se chama curral, como se dá o início da luta, que é com base nos búfalos, coloca um pé do lado do outro, chamado pé casado, e daí os alunos tentam derrubar um ao outro. Importante que eles conheçam os golpes. Os golpes, como eu disse, mesmo que você não tenha conhecimento de luta, só pelos vídeos os alunos conseguem entender os golpes. Tem a cabeçada, que apesar de ser cabeçada, não tem nada com cabeça. Por isso que a gente fala que tem essa relação com os búfalos, né? O aluno vai e puxa o outro pela perna, pelas 2 pernas, e para derrubá-lo de costas no chão. Tem a calçada, que é como passa uma espécie de rasteira para derrubar também o oponente. E a espalhada. A espalhada já é defesa, onde ele joga os pés para trás e deixa o tronco, colocando o peso sobre o adversário que está atacando. Essa luta, ela tem algumas características da luta olímpica, do wrestling. Como eu disse, você não tem muita intimidade, não tem físicas, os próprios alunos, sempre tem um aluno que tem mais ali o tato, ele consegue exemplificar esses golpes para o restante da turma. Então a gente acaba usando como multiplicador. E aqui podemos tratar sobre o processo de esportivização das lutas. Eu trouxe algo que é pautado numa habilidade do 8º e 9º ano, porque, como eu disse no início, né, eu gostaria que você usasse apenas o molde dessa sequência didática para que possa desenvolver outros tipos de luta. No caso da luta marajoara, existe a premiação em dinheiro, uma vertente esportiva, um torneio promovido pela própria prefeitura, e como premiação também simbólica cultural tem a cerâmica marajoara, que por vezes, dependendo de quando o professor de arte está trabalhando, ele pode estar falando sobre o mesmo assunto. Dá para combinar essa parte interdisciplinar. Recolhendo o nosso material, temos aqui embaixo o Google Maps, uma ferramenta que eu acredito que seja de utilidade imensa para desenvolver várias práticas corporais que a gente pode trabalhar com os alunos no decorrer do ano letivo. Vou pular para a tela do Google Maps agora, para o aluno perceber que pode ser que não seja uma luta da sua cultura, né, da cultura do seu estado, por exemplo. A gente vai usar o Google Maps para localizar o aluno, né, para que tenha essa percepção do local onde essa luta é desenvolvida. A gente coloca aqui Ilha do Marajó, que é o local onde essa luta predomina, e a gente vai aqui de novo e digita luta Marajoara. E aqui temos 2 locais que são institucionalizados, né? São academias, e aqui tem um curral.
Você pode clicar e, ó, pode mostrar uma foto de um curral, né? Que é um local de luta, luta marajoara. Ou você também pode voltar aqui no Luta Marajoara e aqui numa academia de luta marajoara e mostrar para os alunos como funciona. Existem campeonatos nessa questão da esportivização das lutas, existem os praticantes. Então temos aqui toda essa estrutura que acaba mantendo viva essa cultura de luta marajoara no caso da Ilha do Marajó. Voltando ao nosso mapa mental, eu tenho uma estratégia extra aqui. Se você for ousado, se você... eu não fiz ainda, isso aqui eu não fiz, eu confesso que eu não fiz, tenho planos, mas ainda não fiz. Tentar entrar em contato com uma academia de luta marajoara, com algum lutador, fazer uma live com a turma, fazer uma videochamada, e para que os alunos possam perguntar como que é lá, como que é a luta, como são os torneios, enfim, para que os alunos possam interagir com um lutador de luta marajoara ou com uma pessoa que mora onde essa luta é realmente frequente. Eles estão estudando algo que é do Brasil, porém, o Brasil tem dimensões continentais e é muito provável que não exista luta marajoara onde ele vive. Depois de tanta teoria que você pode filtrar e decidir o que é importante, se voltarmos aqui nas habilidades, por exemplo, a gente pode ver o que já foi trabalhado, né? Aqui no vídeo a gente conseguiu matar aqui essa habilidade número 16, ela é totalmente conceitual, seja com aquela prova, qualquer estratégia que você tenha decidido usar. E aqui nós vamos agora focar nessa, aqui também, voltando um pouquinho, né? Trabalhamos os preconceitos e estereótipos. E por fim, agora a gente vai focar nas duas primeiras habilidades, com jogos de oposição. Os conceitos de ataque, defesa e esquiva, que são presentes nas lutas, e as práticas de diversos jogos de oposição com características de domínio e percussão. A gente está tratando de uma luta de domínio. Então, eu coloquei aqui, porque daí você pode estar trabalhando uma luta de percussão, que é a capoeira, por exemplo. Aqui nós temos algumas das estratégias que eu trabalho. Não trabalho todas, mas eu quis trazer algumas de domínio para que você possa filtrar. Não precisa trabalhar tudo, mas eu gosto de trabalhar algumas que são bem legais aqui. Vou até fugir aqui do mapa mental para apresentar os vídeos dessas práticas que eu tenho aqui selecionado. Inicialmente eu coloco os alunos em círculo na quadra, eu não tenho quadra, né? É um pátio, e falo para eles: existe uma luta muito comum que com certeza vocês já lutaram, mas não perceberam, que trabalha ataque, defesa, esquiva. E daí mostro para eles e falo: ó, agora vamos trabalhar? Vamos perceber que numa luta tem ataque, tem defesa, tem esquiva, que é a luta dos dedos. E os alunos estão em círculo, né? Primeiro eles fazem com um aluno da sua esquerda, depois eles fazem com um colega da direita. Depois eles podem lutar com quem eles quiserem. Eles vão testando, vão brincando, ou melhor, vão lutando com os seus colegas de classe. Uma vez que eles entenderam esses conceitos, existe a possibilidade da gente trabalhar a queda de braço. Aqui tem uma foto de uma oportunidade que eu registrei e trabalhei. Eu separo, quando eu trabalho a queda de braço, para exemplificar a luta de domínio, eu separo por sexo. Então, eu faço masculino e feminino. Eu faço todos contra todos. Nesse momento, que, por exemplo, as meninas estão lutando, os árbitros são os meninos. Uma hora você faz um torneio feminino e depois faz um masculino. Depois você nem precisa anotar, só você depois perguntar quem venceu tantas lutas, ou melhor, quem venceu todas. E assim você vai definir o campeão. Sempre tem um que se destaca. Ou ainda você pode fazer uma espécie de torneio eliminatório, mata-mata. Eu não uso muito essa estratégia porque os alunos ficam muito tempo sem participar. A não ser que eu faça o torneio inteiro, todos contra todos, depois eu volto e faço um eliminatório. Outro jogo de oposição que eu acredito que faça sentido é a luta pela garrafa. Inclusive, esqueci o nome, não sei se é a luta da garrafa. Existe um nome, derruba-toco, lembrei, derruba-toco. É uma luta indígena e, se não tem citação na BNCC, existem citações em algum documento educacional, que é uma luta indígena que também pode ser trabalhada, que é muito parecido com essa luta da garrafa. Vou colocar o play aqui para que você possa ver. O aluno tem que derrubar a garrafa com o corpo do adversário. Esse aqui sou eu, ó, de preto aqui sou eu, porque precisou para completar. Luta menino com menina, eu só peço para que eles controlem a força, porque não é só força, lógico, existem outras estratégias, para que eles possam respeitar o oponente. Lembra? Está lá nas habilidades. Respeitar o oponente.
E aqui a luta por espaço dentro do bambolê. Os alunos têm que retirar o seu oponente do bambolê, quem tirar o pé primeiro vence. Acho que eu tenho vídeo, mas alguns vídeos deram erro. Eu tenho que sair do PowerPoint e mostrar o vídeo pelo leitor de vídeos do próprio Windows. E aqui eu tenho mais um exemplo de uma luta que eu registrei, a luta da garrafa. As unhas, né, devem ser cortadas, mas os alunos gostam muito e eles passam a entender que é uma luta de domínio, que tem agarrões, não pode puxar a camisa. Então você também pode construir as regras em conjunto com os alunos. Vocês perceberam aí que eu tenho esses tatames, né? Eu consegui junto à escola, depois de muitos anos, conseguimos comprar. Então você pode fazer na grama, se tiver areia também dá. Tem que ser um lugar macio. Já fiz na quadra sem nenhum tipo de tecido mais maleável ou alguma proteção. Daí eu tive que colocar uma proteção no joelho dos alunos. Alguma coisinha. Tem aluno que faz sem nada mesmo, mas pode machucar um pouco. Outra é a luta pela bola. Então os alunos começam com as mãos uma bola de vôlei. Aqui um registro bem curto, né? E daí eles têm que tentar pegar a bola do oponente. E nem valeu muito porque tem qualidade aqui esse registro. Retornando aqui, acredito que eu tenha apresentado diversas estratégias de jogos de oposição de domínio para que você possa usar nas suas aulas. E agora o grande momento. Os alunos vão lutar de fato a luta marajoara, é claro. E assim como a gente não trabalha o esporte mesmo na escola, a gente trabalha um jogo esportivo, não tem como reproduzir, dependendo do esporte, todo o esporte, né? Porque tem que ter árbitro, tem que ter uniforme. Aqui na luta é a mesma coisa. A gente não consegue fazer com que o aluno lute de fato a luta marajoara. Então a gente pode pedir para que eles tentem fazer os golpes, pode fazer antes das lutas, para que eles representem os golpes, mas o que é importante aqui é que você tenha um espaço que seja seguro. O meu espaço, com muita luta, eu consegui um mínimo de segurança. Tem alguns vídeos para mostrar para vocês, mas é uma luta que raramente acontece alguma coisa. Eu mesmo não tenho registro nenhum de alguma ocorrência nesse tipo de prática. Os alunos devem começar em pé com os pés casados. Você vai ver o documentário depois, você vai perceber isso. Mas eu gosto de começar ou de joelhos ou com o joelho no solo, apesar de que os vídeos que eu tenho aqui, eles começaram em pé. Já temos uma queda, já peguei essa de cara aqui para mostrar para vocês que, como eu tenho essas placas de EVA, ela suporta bastante o impacto, os alunos não se machucam e é normal, eu falo para as crianças. Olha só, é uma luta, você pode cair, só que tem que ter cuidado com o oponente. Então, o objetivo da luta marajoara é tocar as costas do oponente no solo e sujar um terço das costas. Os próprios alunos desempenham a arbitragem da luta, eles aplaudem quando acaba, eles se cumprimentam no começo, eu peço para que se cumprimentem no final também, para que eles entendam que eles não são inimigos, são só adversários. Aqui eu tenho outro exemplo de luta, você vê que eu tenho alguns pilares aqui, e eu peço para os alunos ficarem aqui para proteger. Então, quando está muito perto também do fim do tatame, eu apito, né? Eu tirei o áudio aqui, mas eu apito para que eles possam parar, para que eles não continuem. Tem mais crianças aqui protegendo, um outro lado que tem uma quina. Então, tem muita ponta viva onde eu trabalho. Os alunos têm que tomar maior cuidado. Eu converso demais antes, converso muito para que eles entendam que tem que cuidar do parceiro. Uma coisa que eu não falei também é que eu divido por categorias, mas eu não fico pesando os alunos. Só peço o seguinte, falo, ó, convide alguém para lutar, eles ficam com muito receio. Então depois que um começa, o outro topa, as meninas têm uma resistência maior, então ela vai convidando. Sempre eu dou prioridade para as meninas, sempre que tem muito menino querendo participar, mas apareceu uma dupla de menina, eu furo fila mesmo, peço para elas participarem, todo mundo gosta, é bem entusiasmante, é legal. E temos aqui um registro de uma luta feminina, em que vocês podem perceber que elas estão usando mais a calçada, né? Que é uma rasteira dentro da luta marajoara. Elas não fazem a pegada das pernas, que seria a cabeçada, elas tomam mais cuidado. É uma luta diferente. Você pode perceber isso. Tudo isso é devido a uma demanda cultural. Não é que a menina tem menos habilidade, que a menina tem menos força, mas sim que ela foi criada em um universo, tem exceções, é lógico, mas ela foi criada em um universo em que ela não teve acesso à luta. Então, nesses momentos que ela começa a descobrir as suas potencialidades e, de acordo com as estratégias, sempre lembrando as habilidades que a gente quer desenvolver. Cuidado com o oponente, se ele consegue planejar estratégias dentro dos golpes da luta marajoara para vencer aquela luta.
Então, existem as habilidades que devem ser pontuadas também. Na hora, eu confesso que às vezes eu esqueço, mas no retorno à sala de aula sempre eu lembro, ó, existem habilidades para a gente trabalhar, não é a prática pela prática. E aqui temos a avaliação. A avaliação pode ser feita pela prova escrita, por outros trabalhos que você pode ter desenvolvido, uma cartolina, um trabalho em vídeo, como a gente viu das possibilidades do lado aqui, né? Que a gente viu as possibilidades didáticas que eu apresentei. O diário de campo, que é quando você termina a aula e escreve sobre a aula, escreve sobre determinado assunto. Depois eu posso trazer um vídeo de como eu faço isso, qual o aplicativo eu uso para facilitar todo esse diário de campo. E a participação prática, que são duas habilidades exclusivas. Tem a parte procedimental. A gente pode tentar perceber o aluno. Se ele não pratica, fica muito difícil da gente avaliar essa habilidade. Eu sei que é difícil, eu sei que demanda tempo, demanda paciência, mas é o nosso papel como educador e principalmente para legitimar a educação física, porque senão a gente vai ser sempre taxado de bola-bola, de recreador. Se a gente quer levar esse potencial ou demonstrar esse potencial que a educação física tem dentro da grade curricular, é necessário que a gente tente, como se é, nos reinventarmos para trazermos um trabalho diferenciado. Se você tiver também autorização, é importante que você registre, que poste nas redes sociais da escola. Essa divulgação do trabalho feito dentro dos muros da escola também serve para validar o nosso trabalho. Sei que não é obrigação, mas é algo que pode elevar o patamar da sua posição dentro da escola e também colaborar com a classe em si, né? Se você tem alguma dúvida, eu vou deixar tudo no download aqui, como eu já falei, e espero que você possa usufruir do que foi falado aqui. Eu não faço ideia de quanto a gente está falando de verdade. Eu não olhei, como eu disse, não era importante. E é isso. Espero que seja de bom proveito. Se você quiser colaborar com alguma dica que eu tenha, algum erro que eu tenha cometido, ou alguma dica que você tenha percebido aqui que cabe nessa sequência didática, eu acho que é bem proveitoso que você possa colocar nos comentários aqui. Ok? Então é isso. Fiquei feliz de ter feito esse momento aqui mais longo, mais detalhado, e espero que dê tudo certo para a gente. Até a próxima.